Ação da LEPA, duas, alternadamente, dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao TCE, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, e 4 pela Assembleia Legislativa. A declaração do Imposto de Renda, IR, 2023 começa a ser entregue nesta quarta-feira, 15/3, e vai até dia 31/5. Neste ano, o contribuinte poderá usufruir de algumas modalidades como a declaração pré-preenchida e a restituição e pagamento do DARF via Pix. Com o objetivo de diminuir declarações retidas por desencontro de dados, a Receita lançou a declaração pré-preenchida, onde os dados são completados automaticamente por meio dos dados do contribuinte. Para ter acesso a esse serviço, o contribuinte precisa de uma conta no site Gov.br e estar classificado no portal como nível prata ou ouro. O cidadão apenas verifica se todos os dados preenchidos pelo sistema estão corretos e depois completa com os dados tributáveis. Com essa facilidade, a expectativa da Receita é receber entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações neste ano. A automatização deve incentivar 25% dos contribuintes. Outra novidade é a restituição via Pix, o serviço de pagamento do Banco Central, BC. Entretanto, para usufruir desta comodidade, só serão aceitas chaves cadastradas como CPF, números de telefone, e-mail ou chave aleatória ficam descartados. Além do recebimento das restituições, o cidadão pode pagar seu DARF via Pix. Vale lembrar que a atualização da tabela não é válida para a declaração de 2023, pois a Receita avalia os rendimentos com base no ano de 2022. A nova faixa de isenção entra em vigor para os rendimentos de 2023 que serão declarados em 2024. Onde declarar? Pelo portal ECAC, pelo desktop via Programa da Receita. Baixando o aplicativo Meu Imposto de Renda, o contribuinte pode declarar via smartphones ou tablets. Em meio à facilidade para declarar ou ir em diferentes plataformas, o cidadão que não optar pela declaração pré-preenchida precisa tomar cuidado com informações incorretas ou dados incompletos para não cair na malha fina. Se isso acontecer, o valor a ser restituído não poderá ser recebido e fica travado até que a pendência com a Receita seja resolvida. Quais erros posso cometer? Não informar ou declarar parcialmente seus rendimentos. Cerca de 40,6% das declarações que ficaram retidas na malha fina em 2022 por causa dessas irregularidades na declaração dos dados. As despesas médicas precisam ser bem informadas, pois muitos contribuintes caem na malha fina pela não confirmação das informações pela parte recebedora. Em resumo, há a declaração de despesa, mas o recebedor não confirma o valor. Atenção ao desencontro de informações. Há uma informação sobre um valor de imposto retido na fonte, que difere do informado por quem fez a retenção. Todos precisam declarar? Aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 precisam prestar contas ao fisco, abaixo disso não. Neste ano, aqueles que operaram na Bolsa de Valores ficam obrigados a declarar, mas só quem realizou vendas cuja soma ficou acima de R$ 40 mil. Lotes para restituição. Assim como em 2022, neste ano serão 5 lotes de pagamento, confira. Primeiro lote, 31 de maio. Segundo lote, 30 de junho. Terceiro lote, 31 de julho. Quarto lote, 31 de agosto. Quinto lote, 29 de setembro. Lacimarinho de Araújo, ex-sargento que em 2008 foi preso pelo Exército depois de contar que vivia um relacionamento homossexual com um colega de farda. O também ex-sargento Fernando Figueiredo, levará para o Supremo Tribunal Federal a velha guerra que trava com a corporação. Primeiro casal de militares gays do Brasil a se assumir publicamente, os dois serviam juntos em Brasília e também denunciaram suspeitas de desvios de verba envolvendo oficiais graduados. O episódio os colocou em choque direto com a cúpula militar. Fernando Alcântara pediu desligamento do Exército. Laci respondeu a um processo interno por deserção que poderia resultar em sua expulsão, mas diante das evidências de que a perseguição lhe causou transtornos psicológicos, acabou aposentado, só que com direito a apenas uma parte do salário. Desde então, ele briga na justiça para receber os vencimentos integrais. Apesar de demonstrar a existência de farta jurisprudência que garante esse direito a militares que deixam a carreira em razão de problemas de saúde relacionados ao serviço, sofreu sucessivas derrotas, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que se apegou a uma minúcia técnica para rejeitar a ação.
O Exército é representado no processo pela AGU, a Advocacia Geral da União. Na véspera dos atos terroristas do 8 de janeiro, a Polícia Federal, PF, alertou para o risco de bolsonaristas destruírem as sedes dos três poderes em uma tentativa de tomar o poder, o que de fato aconteceu. O alerta foi feito pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, ao ministro da Justiça, Flávio Dino. O documento, obtido pela coluna, foi enviado pelo governo federal à CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, CLDF. Nesse ofício, o diretor-geral da PF havia pedido que o Ministério da Justiça autorizasse o uso da Força Nacional em Brasília, o que foi atendido em seguida. O grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, escreveu Rodrigues, acrescentando, teriam a intenção de tomar o poder. O chefe da PF ressaltou que a maioria dessas pessoas estava acampada em frente ao quartel-general do Exército e haviam chegado à capital federal em caravanas de ônibus. Andrei Rodrigues disse também ao ministro da Justiça que naquele mesmo dia, 7 de janeiro, havia participado de uma reunião na Secretaria de Segurança Pública do DF com a Polícia Militar. Apesar disso, no dia seguinte a PM escoltou os extremistas até a esplanada dos ministérios e não evitou a invasão do Congresso, do STF e do Planalto. O bloqueio da PM era furado facilmente pelos apoiadores de Jair Bolsonaro. Do presídio em Bangu 8, no Rio, Roberto Jefferson não tem poupado Jair Bolsonaro de pesadas críticas. Há pessoas com quem tem convivido no cárcere, disse que o capitão pulou do barco em meio à tormenta. Uma referência ao fato de o então presidente ter deixado, sem orientação, manifestantes após a derrota para Lula. Pelo raciocínio de Jefferson, prisões poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro tivesse sido claro quanto às suas intenções. As críticas decorrem da postura dúbia adotada pela família Bolsonaro após o segundo turno. No começo de dezembro, Flávio afirmava que um golpe nunca havia sido cogitado. Já o então presidente declarava, na porta do Alvorada, que cabia aos manifestantes decidir para onde iriam as Forças Armadas. Essa mesma crítica a Bolsonaro foi feita, em tom mais suave, por Carla Zambelli em entrevista à Folha de São Paulo. Roberto Jefferson também tem detonado Bolsonaro pela viagem aos Estados Unidos após a derrota. Para o dirigente, o capitão não conseguirá se reerguer após tantos movimentos equivocados. E, pior, estaria rumo ao naufrágio. Para além de uma análise de cenário, Roberto Jefferson tem motivo de sobra para criticar Bolsonaro. Após o episódio no qual feriu policiais federais, o dirigente foi chamado de bandido pelo então presidente. Bolsonaro, por sua vez, ainda atribui sua derrota à repercussão desastrosa causada pela conduta do ex-aliado. A postura de Jefferson em Bangu 8, aliás, contrasta com a adotada com policiais